em rever aqui os irmãos e surpreso com a visita do nosso irmão Dário. Você está trabalhando muito, está cansado, mas é um motivo de honra tê-lo aqui conosco nesta noite. Nosso irmão Farley, que é o nosso companheiro de batalha, sempre conosco aonde nós vamos. Que Deus abençoe cada um. Nosso pastor Kleber, continue assim, com essa determinação, os obreiros aqui, que Deus continue falando fortemente em vossos corações. Aos irmãos, a nossa gratidão. Joel, capítulo 3, versículo 14, e nós vamos estender até o versículo de número 16 nesta oportunidade, para falarmos aquilo que o Espírito Santo tem colocado em nossos corações esta noite. Eu creio que Deus tem algo grande para mim e para a tua vida nesta oportunidade. Minha esposa está pregando, você viu, né? Foi difícil para mim aqui, depois que ela trouxe a palavra. Mas é assim, Deus vai lapidando e capacitando cada vez mais. Nosso irmão David, tem dois David, né? O David, que já faz parte da casa, e o Deivon, que está também conosco. Deus abençoe cada um de vós. Aleluia. Todos encontraram? O tema da campanha é Joel 3,14. Nós vamos ler 14, 15 e 16. Está escrito assim: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está no vale da... O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão seu esplendor, e o Senhor clamará de Sião e dará sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Aleluia. Você crê nesta palavra? Você crê nesta palavra? Se você creia na palavra, coloque a tua Bíblia sobre o assento, erga as suas mãos e aplauda o Senhor. Aleluia! Aplauda o Senhor. Enquanto aplauda, glorifica o nome dele. E diga assim: Senhor, eu creio na tua palavra. Eu sei que o Senhor está velando pela vida de cada um de nós nesta oportunidade. Senhor Deus e Pai, a tua igreja te louvou, te bendiz e aplaudiu a tua palavra. E nesse instante eu te peço, venha falar conosco de uma forma clara, concisa, cortante e abençoadora. Pai, fala conosco o que nós precisamos, não o que nós queremos, mas o que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos assentem, glorificando o nome do nosso majestoso Deus. Aleluia, Deus. Livro de Joel. Joel, ele foi contemporâneo de Jeremias, de Ezequiel. Ele foi contemporâneo de profetas considerados grandes profetas. E Joel considerado um pequeno profeta. Ele faz parte dos pequenos profetas. Por que pequeno? Porque os livros que ele escreveu é pequeno em relação aos demais. Enquanto Isaías escreveu 66 capítulos da Bíblia, 62 capítulos da Bíblia, Ezequiel escreveu 50 capítulos, Jeremias 55 capítulos, Joel escreveu apenas 3 capítulos. Mas isso quer dizer que Joel foi pequeno diante de Deus? De forma nenhuma. Não, muito pelo contrário. Joel foi muito, mas muito usado por Deus para chamar a atenção do povo de Deus, para mostrar aos israelitas aquilo que Deus iria fazer com eles e queria fazer na vida de Jesus Cristo e queria fazer também no Apocalipse. Olha que coisa interessante.
Se você meditar nas palavras de Joel, você vai ver que ele profetizou para o povo naquela época, e tudo quanto ele profetizou aconteceu, porque ele chamou a atenção do povo no capítulo 1, dizendo: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. E ali ele chama a atenção dos anciãos, dizendo: escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Ele estava falando de uma praga, de fome, de dificuldade, que o povo de Israel iria passar, como nunca tinha passado. E ele chamou quem? Os mais velhos, para testemunhar se já havia acontecido aquilo antes. E eles testemunharam de que realmente não havia acontecido. Mas no capítulo 2 do livro de Joel, nós encontramos uma profecia, no versículo 28, sobre a promessa da efusão do Espírito. Que efusão do Espírito é essa, pregador? O que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 3 e 4. Quando os apóstolos estavam reunidos, Jesus já tinha feito o seu martírio aqui, e havia regressado aos céus, e agora eles estavam reunidos, aguardando a promessa que viria do alto. E de repente veio um vento veemente e línguas repartidas como de fogo sobre a cabeça de todos aqueles crentes que estavam reunidos. Ali se cumpria a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. A descida do Espírito Santo, cumpriu-se a profecia que Joel havia feito cerca de 620 anos antes da vinda de Jesus Cristo. Observe o quão importante é as Escrituras, porque você lê a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, ela é toda entrelaçada. Para você compreender os livros, você tem que ir aprofundando e pedindo a Deus a compreensão do que está escrito, porque tudo é entrelaçado. 600 e poucos anos depois da profecia de Joel, cumpriu-se a vinda do Messias, e o Espírito Santo foi derramado sobre a cabeça de todos aqueles que estavam reunidos, aguardando a promessa que viria do alto. Aleluia. Então, este moço, ele teve visões para o momento, teve visões para o futuro, e teve visões também para o final, para o fim do mundo. É aqui que nós vamos entrar, quando ele diz: multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Nós sabemos que Jesus veio para os céus, ou seja, veio para os israelitas, veio para os judeus. Todavia, os judeus não aceitaram Cristo. E João, no capítulo 1, versículo 11, vai dizer: veio para criar os céus, mas os céus não o receberam. Versículo 12: porém, todo aquele que o recebeu foi lhe dado o poder de ser chamado de filho de Deus. Então, a partir dali, Jesus abriu a oportunidade para que todas as tribos, todas as nações, todos os povos, todos aqueles que confessar Jesus Cristo possam ir para a eternidade. E é por isso que nós estamos aqui no Brejinho hoje, glorificando o nome de Deus Todo-Poderoso, porque se cumpriu a profecia, e agora Ele abriu a oportunidade para todos nós estarmos com Ele, glorificando o nome dele. Multidões. Que multidões são essas? As pessoas do mundo inteiro estão sendo chamadas para se aproximar, para se converter, para se arrepender, para
para estar com Jesus Cristo. As multidões são as nações do mundo inteiro que estão agora diante do Todo-Poderoso Jesus Cristo. E ele disse: multidões, multidões no vale da decisão. Observe que as pessoas hoje, as multidões, as nações, estão todas prestes a tomar decisões. Que decisões são essas? Se querem ou não a vida eterna com Jesus Cristo. O convite está feito. As nações estão sendo anunciadas a boa nova. Ao mundo inteiro está sendo pregado este evangelho de salvação. A internet tem ajudado. A televisão, o rádio, a revista. Em todos os lugares se tem alguém falando de Jesus Cristo. E as pessoas agora, as nações, são chamadas, convidadas para aceitarem Jesus Cristo. Por quê? Porque o dia do Senhor está perto. Então as pessoas, os pregadores, os missionários, todos os irmãos no mundo inteiro estão chamando a atenção das pessoas. Arrependa-se, venha para Jesus. Por quê? Porque o dia do Senhor está perto. Porque Jesus Cristo vai voltar. Porque Jesus Cristo vem buscar. Porque Jesus Cristo vai libertar. Porque Jesus Cristo quer tirar você das garras de Satanás e te levar para a eternidade com Ele. Aleluia. Todavia, muitas pessoas ouvem o Evangelho. Muitas pessoas ouvem que é necessário se arrepender, que é necessário se converter, que é necessário confessar Jesus Cristo, mas eles ficam parados e não tomam a decisão. Não tomam a decisão. E muitos irmãos ficam nervosos. Eu já vi crentes nervosos, dizendo que eu já chamei, eu já orei, eu já implorei, e a pessoa não decide nunca. Está parado no vale da decisão. Mas qual é a nossa obrigação? Continuar orando, continuar clamando, continuar falando para Ele que Jesus vai voltar, continuar anunciando que Jesus está vindo para buscar aqueles que devem crédito na sua palavra. Guarda da decisão. E agora, no versículo 15, Joel vê algo que vai acontecer no período da grande tribulação, porque ele diz: o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. Se você ler o Apocalipse, o apóstolo João teve esta visão, em que o sol retira o seu resplendor, as estrelas, a lua, e Deus então vai derramar a taça da ira sobre a humanidade. E neste contexto, diz a Bíblia no Apocalipse, que muitos irão buscar a morte, irão pedir a morte, e não vai achar, porque será um período nefasto, será um grande período de sofrimento. E observe que ainda assim, muitos não vão tomar a decisão de aceitar Jesus Cristo. É verdade. Por incrível que pareça. Vem o sofrimento, vem a angústia, vão se lamentar, vão chorar, vão pedir, caçar a morte, e a morte vai estar guardada, porque Deus vai tirar a morte. E ainda assim essas pessoas não se converterão. E o Senhor preparará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Aleluia. O Evangelho de Mateus, capítulo 24. Jesus vai ao monte orar, e logo após a oração, os discípulos perguntam a ele que sinais haveriam do fim do mundo. E Jesus diz a ele: olha, acautelai-vos que ninguém vos engane. Verão muitos usando
nome. Virão muitos dizendo que é o Cristo. Virão muitos dizendo que é o Salvador do mundo. Não se deixe enganar. São os falsos profetas. E nós estamos vendo isso se cumprindo nos nossos dias. Você entra na internet, você vê na televisão muitos, diversos, vários falsos profetas profetizando coisas insanas, mentindo, iludindo o povo. Mas ele continua dizendo, Jesus Cristo: ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, pestes, fomes. Mas não se assustem, porque ainda não é o fim. É apenas um princípio das dores. Aleluia. E agora nós estamos em um destes princípios de dores. Porque esta pandemia que está no Brasil, não está no mundo, é nada mais, nada menos do que uma peste que o Todo-Poderoso permitiu vir para chamar a atenção da igreja que Jesus Cristo, que prometeu há 2000 anos atrás que voltará para buscar o seu povo, se ele prometeu há 2000 anos atrás, agora está muito mais perto da sua volta. Jesus está voltando, igreja. Aleluia. Jesus vem. Ele vem buscar os céus. Mas ele diz também que não poderíamos nos acovardar, não poderíamos nos retroceder. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 24, agora no versículo 13, ele diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. Perseverar. Perseverar e não desistir. Perseverar e não parar. Perseverar e não retroceder. Perseverar e não compactuar com o que o mundo quer impor sobre você. Perseverar é ainda que todos digam: a igreja tem que fechar, você diz: eu não fecho porque é só de Jesus Cristo. Eu vou estar na casa do Senhor, eu vou glorificar, eu vou pregar, eu vou anunciar, porque aí eu estou perseverando na presença do Todo-Poderoso. Aleluia. E tempos piores virão. A Bíblia diz que virão tempos piores. Virão tempos em que pessoas vão procurar as igrejas e não vai achar. Por quê? Porque o pastor, porque os irmãos e as irmãs já subiram com o Todo-Poderoso, já subiram no arrebatamento. E aí o mundo vai caçar, vai correr, vai bater nas portas das igrejas e não vai achar, porque o Evangelho foi tirado da terra e o Espírito Santo subiu com a igreja de Deus para ele. Aleluia. Então, se o mundo está preocupado hoje com apenas um vírus, imagina na tribulação. Imagina quando Deus tirar a igreja da terra. Vai ser, como diz o ditado popular, vai ser um Deus nos acuda. Agora, o que me chama a atenção hoje, porque na grande maioria dos evangélicos, dos crentes, dos conhecedores da palavra, eles caíram na primeira, porque aceitaram muito fácil. Eu vi apenas um pastor resistindo, dizendo que não fecharia suas igrejas, e não fechou. E ele disse: se o governo parar tudo, parar ônibus, parar metrô, parar avião, eu fecho a minha igreja. Do contrário, eu não fecho. Entraram na justiça contra ele, perderam. E as igrejas dele continuam abertas neste verão. Então Deus está chamando a atenção do seu povo. É tempo de mais autoridade, é tempo de buscar mais a minha presença, é tempo de estar mais consagrado, é tempo de dedicação, é tempo de leitura da palavra, é tempo de consagração, é tempo de dizer que você serve o Todo-Poderoso, que você confia nele e não naquilo que o homem quer impor na sua vida. Aleluia. Atos dos Apóstolos tem uma passagem em que o apóstolo estava sendo levado para Roma, e naquela oportunidade ele profetizou para aqueles marinheiros que não deveriam seguir viagem,
porque haveria uma tempestade. Mas quem profetizou foi o homem de Deus. E eu vi alguns pregadores distorcendo a palavra, dizendo que nós tínhamos que aceitar a imposição do governo, sim, porque eles não obedeceram o profeta lá, e houve a queda do navio, e eles foram parar na ilha de Malta. Mas ali foi Deus que mostrou o profeta. É diferente. Aqui, infelizmente, nós acompanhamos e obedecemos a lei dos homens e não a lei de Deus. Deus não quer que a sua igreja se cale. Deus quer que a sua igreja mantenha firme. Deus quer que nós marchemos na direção. Ainda que o mundo diga não, nós vamos continuar dizendo sim, estamos na presença do Senhor. Aleluia. Vale a decisão. Quantos de nós já tomamos decisões? Decisões de fazer algo bom para a minha vida, para a sua vida. E todos nós temos que tomar decisões. Decisão de estudar ou não. Decisão de casar ou não. Decisão de ser honesto ou não. Decisão de servir a Deus ou não. E servir a Deus requer de nós dizer não ao mundo, dizer não à imposição do mundo, não aceitar aquilo que o mundo quer colocar goela abaixo nas nossas vidas. Então nós temos que estar na decisão firme de estar servindo o Senhor com toda a autoridade espiritual que Ele tem nos dado. Aleluia. O nosso Deus, eu sinto que Deus não ficou satisfeito com a igreja por ter aceitado muito fácil essa determinação governamental. Mas eu vejo agora também a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, e nos dando ímpeto, nos dando capacidade, nos dando força para enfrentar o sistema, para dizer não ao sistema, para continuar glorificando o nome do Todo-Poderoso. Irmãos, tomar decisões é importante, porque o dia do Senhor está perto. E nós precisamos compreender de uma vez por todas que nós já tomamos essa decisão de ficar na casa do Senhor e ser servo, ser crente, ser obediente. Mas agora nós temos que tomar a decisão de não aceitar a imposição que estão querendo nos colocar. Eu disse num culto domingo passado que Deus permitiu esse vírus vir sobre a humanidade para mostrar-nos de que o homem sem Deus não é nada. O homem sem Deus não pode nada. Glória a Deus. Mas o homem, ultimamente, ele tem confiado muito em outro homem. Você pega as grandes nações, eles confiam em quê? Submarinos, aviões de guerra, eles confiam em porta-aviões, bombas atômicas, eles confiam no poder do dinheiro, eles confiam que pode comprar tudo. Aí o que Deus fez? Mandou um vírus. E agora está todo mundo em aflição. Estão todos preocupados. Estão todos agora tentando unir, porque eles querem salvar a própria pele. Porque Deus mostrou através de um vírus que não importa o quanto dinheiro eles têm, não vai a lugar nenhum sem a presença de Deus. Aleluia. Mas o nosso adversário, ele é sagaz. O nosso adversário, ele anda ao redor do mundo procurando a quem possa tragar. O que Satanás fez ao ver esse vírus que Deus permitiu vir sobre a face da terra? Satanás falou: vou tirar proveito e eu vou atacar o povo dele, e vou fazer com que o povo dele não o adore. Vou mandar fechar as igrejas,
vou proibir. E como eu disse no início, muitos caíram e aceitaram muito facilmente. E olha só como é que Satanás é sagaz. Diante dessa fragilidade do povo evangélico, ele sentiu que agora ele podia fazer o que quisesse. E aí ele usou um parlamentar brasileiro para dizer na televisão que iria apresentar, já nesta semana que estamos, em Brasília, um projeto de lei para proibir, pastor Kleber, que se evangelizasse os jovens de 15 a 30 anos. O projeto de lei desse parlamentar é para proibir que os crentes saiam às ruas e evangelizem os jovens de 15 a 30 anos. Mas eu tenho plena convicção que este projeto não vai passar em Brasília. A bancada evangélica que está em Brasília vai derrubar em nome de Jesus. Aleluia. Mas é isso que está acontecendo. Aceitaram muito fácil. Ele falou, vou mandar algo mais difícil. E é isso que nós não podemos concordar e aceitar a imposição destes governos. E na sua grande maioria não são tementes a Deus. Então nós temos que tomar a decisão se estamos com Cristo ou não. E aqui eu creio que todos estão com Cristo. Aleluia. Nós vamos continuar defendendo o nome de Jesus Cristo. Nós vamos continuar dizendo não ao mundo. Nós vamos continuar fazendo a vontade do Todo-Poderoso. Aleluia. Válida a decisão. Aleluia. E no capítulo 3, ainda no capítulo 3 de Joel, ele falou aqui dos juízos de Deus sobre as nações inimigas de Israel e que este povo seria restaurado. Então o que eu vejo aqui, que Deus permitiu esse vírus vir para mostrar a nós mesmos que nós precisamos de mais comunhão, nós precisamos estar mais relacionados, mais juntos, temos que ter mais presença, temos que ter mais consagração das nossas vidas, temos que orar mais, temos que buscar mais a proteção de Deus, porque é Ele que está velando pelas nossas vidas, é Ele que está nos segurando, é Ele que está nos mantendo vivos aqui. Aleluia. A Bíblia diz que se a sentinela não for Jesus, em vão vigia a sentinela. Então nós temos que estar focados em Jesus, porque é Ele que está nos segurando, é Ele que está nos guardando, é Ele que está nos protegendo, é Ele que está nos dando saúde, está nos dando alegria, paz, está nos dando serenidade. Ainda que o mundo viva aí fora, preocupado, acreditando no álcool gel, acreditando numa máscara, nós não. Nós acreditamos no autor e consolador da vida que está falando por cada um de nós. Aleluias. Irmãos, o vale da decisão veio, está acontecendo. E muitas pessoas, inclusive no nosso meio, tem muita gente que vem para as igrejas, frequenta 1 ano, 2 anos, 3 anos, o pastor prega, faz um convite, e eles não aceitam Jesus, eles não reconhecem o sacrifício de Cristo, está parado ali no vale da decisão. Eu espero que aqui não tenha ninguém assim. Eu espero que todos aqui já tomaram essa decisão. Mas se tiver alguém que ainda não tomou essa decisão, hoje é a noite de você também tomar essa decisão e confessar Jesus Cristo como Salvador da tua alma. Aleluia. Que nós possamos sair daqui hoje cheios do poder espiritual de Deus, com a nossa fé redobrada, que nós já tomamos essa decisão e que estamos segurando nas mãos potentes do Todo-Poderoso, e que Ele está nos abençoando diuturnamente, que Ele está guardando a nossa casa, que Ele está guardando a nossa família, que Ele está guardando os nossos parentes,
Mas de repente, você diz: eu tenho parentes que estão no mundo das drogas. Não te preocupe não. Continue anunciando o nome de Jesus. Continue falando para esta pessoa, porque no momento oportuno ele vai tomar a decisão e vir para a casa do Senhor. Recentemente eu vi um comentário que eu achei interessante, porque o sujeito era ateu. Ateu não acredita em Deus, porque o ateu diz que não acredita no que não vê. Mas agora, nesse processo todo de quarentena, esse ateu está em casa, confinado. E aí eu falei: ué, mas por quê? Não, por causa do vírus. E eu disse: ué, como é que você não acredita em Deus porque não vê e está acreditando num vírus que você também não vê? Olha que contradição das pessoas. Não acredita em Deus porque não vê, mas acredita no vírus, mesmo que ele não está vendo. Então é complicado. E nós temos que chamar a atenção das pessoas nesse sentido. E que você também possa mostrar, se você encontrar um ateu por aí, dizer para ele, se ele está com medo do vírus, como é que ele está? E ele não vê? Né, João de Deus? É engraçado, mas é a realidade. Eu vi também um irmão dizendo que estava preocupado com a salvação, com medo de perder a salvação. E eu disse a ele: não tenha medo. Não tenha medo. E ele disse: por quê? Eu disse: porque a obra no Calvário foi perfeita. Jesus Cristo pagou o alto preço para que você que o confessou jamais perca a esperança. Então nós estamos com a esperança focada em Jesus Cristo, e é Jesus Cristo que está nos dando a direção, é Jesus Cristo que está protegendo o seu povo, é Jesus Cristo que está fazendo a diferença. Daqui a pouco essa pandemia passa, outras virão, e nós não podemos cair como a grande maioria caiu nessa. Vamos continuar firmes, marchando, dizendo: eu tomei a minha decisão de crer em Jesus Cristo, de fazer a vontade de Jesus Cristo, e eu vou continuar fazendo, doa quem doer, porque eu só obedeço ao Todo-Poderoso. Aleluia. Eu gostaria de convidar a igreja para se colocar de pé nesse instante. Com a permissão do pastor, vamos fazer uma oração.